Graça e paz, povo abençoado, sejam todos bem-vindos ao canal Eric React. Desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Meus amados, veja só, viu? O pastor Carlos Eduardo aí perdeu a cabeça num podcast com o pastor Orisvaldo, viu? Veja o que ele falou com o pastor Orisvaldo. Presta atenção nisso daí, viu? E depois a gente comenta. Vamos aqui. Num podcast Eu Acredito, né? Eu Acredito podcast, de Fábio. Vamos ouvir isso aqui. Presta atenção nisso aqui, viu? Mas é por isso que o senhor está sendo chamado aí de profeta do caos. Primeiro tu fala que a Assembleia de Deus daqui a um tempo não será mais a Assembleia de Deus, que vai se dividir, vai se acabar, vai se desestabilizar. O senhor vem falando que não haverá um avivamento. Coloca aí pastor Orisvaldo Nunes aí, eu lá do Alagoas. E eu estou de acordo aqui com o pastor Orisvaldo. Vai sair lá. Eu estou de acordo com o pastor Orisvaldo e eu vou usar a fala dele aqui para te confrontar agora, viu? Pode sair áudio aonde? Mas só na transmissão. Estou de acordo aqui com o pastor Orisvaldo. Não creia nos profetas do caos. Eu vi essa semana um pregador conhecido meu, que hoje eu conheci ele rapazinho, hoje ele está metido a famoso, mas ele disse um relincho. Ele disse que não acredita, num podcast, ele disse que não acredita que antes da vinda de Jesus vai haver um avivamento. Eu digo, vá de retro Satana, porque a Bíblia diz que em Emaús o fogo pega. Você vê que o pastor Orisvaldo não citou o nome de ninguém, né? Agora preste atenção o que o pastor Carlos Eduardo vai falar com ele, viu? E depois eu vou dizer a você o que aconteceu direitinho para vocês entenderem, viu? Tá certo? Será que essa fala foi para o pastor Carlos Eduardo? Será? Preste atenção isso aí. Vai de reto, Satana. O que é relincho? Eu que vai direto. Tu disse um relincho. Eu não sei o que é relincho. Sai de reto, Satana. O que é relincho? Eu vou ler. Disse um relincho. Disse, eu também concordo. Quando o cavalo relincha, não? Eu também concordo. Relincho é a voz do cavalo e outros equídeos, nitrido, rinchar, rincho. Tá bom. Nosso cavalo relincha. Metido pregadorzinho. Como que é o nome do pastor? Pastor Orisvaldo. Orisvaldo. Orisvaldo, acho. Pastor Orisvaldo, saudações de paz. Respeito o senhor pela sua idade, que minha mãe me ensinou a respeitar as pessoas mais velhas. Respeito o senhor. Tenho algumas palavras para dizer para o senhor. Primeiro, eu convido o senhor, com muito respeito, se o senhor quiser, eu vou até Alagoas e fico sentado, senhor, quantas horas o senhor quiser para debater sobre o assunto. Não precisa de muitas horas, porque o senhor não tem argumento. Segundo, o senhor não entende nada de hermenêutica, de exegese, de nada. O senhor não entende nada de nada. Primeiro, aonde biblicamente que em Emaús teve avivamento? Não teve. O coração deles aqueceram e eles voltaram para o lugar do avivamento, que era Jerusalém. Tá? Segundo, relincho, quem faz é cavalo. Até onde eu sei, sou ovelha. O senhor é um cangaceiro do Nordeste, que proíbe os seus crentes, que são seus, de ir em outras igrejas e cantar em outras igrejas. Olha, isso daí que o pastor Carlos Eduardo falou, veja só. Por isso que eu coloquei a foto do pastor Ailton José Alves aí na capa. Aqui mesmo, na Assembleia de Deus, Pernambuco, o pastor Ailton José Alves proíbe mesmo os membros da igreja de ir em outras igrejas, os levitas, os pregadores de ir em outra igreja. E quando eles vão, eles são disciplinados, viu? Pega 3 meses, 4 meses, 6 meses, tá certo? Só porque visitou outra igreja, ou pregou em outra igreja, ou adorou a Deus em outra igreja, ou cantou em outra igreja, viu? Então, isso que o pastor Carlos Eduardo está falando do pastor Orisvaldo, em várias Assembleias de Deus tem pastores, presidentes que são assim, tá certo? Um ponto interessante aqui que você não percebeu, eu vou trazer aqui para vocês, vamos continuar. O senhor é mais um dos coronéis das Assembleias de Deus do Brasil. Terceiro, o senhor não me conhece, eu nunca vi o senhor nem mais gordo, nem mais magro, nem mais velho, nem mais novo. Agora veja só, que equívoco, viu? Ele disse, o senhor não me conhece. Pastor Orivaldo lá, na fala dele, falou isso aqui, preste atenção nesse trecho aqui, viu? O senhor não me conhece, nunca viu o senhor, nem mais gordo, nem mais magro. Presta atenção nisso aqui. Será que o pastor Orisvaldo estava falando dele? Preste atenção nisso aqui que o pastor Orivaldo fala.
lincho. Ele disse que não acredita. Eu estou de acordo. Um pregador conhecido meu. Que... Aí, veja só, o pastor Carlos Eduardo disse que não conhecia o pastor Orisvaldo, não conhecia ele e nunca tinha visto ele, nem mais gordo, nem mais magro. O pastor Orisvaldo aí, na fala dele, disse, um conhecido meu, veja só, disse que ele conhece o rapaz que falou. Então, o pastor Orisvaldo não está falando do pastor Carlos Eduardo, está falando do conhecido dele. E o pastor Carlos Eduardo tomou aquilo ali para ele, porque ele tinha falado em um podcast. Olha o perigo de você responder uma coisa sem antes entrar em contato para perguntar, procurar se informar direitinho. Entrava em contato com o pastor Orisvaldo, o senhor falou de mim lá, tal. Quando viesse aí, que Fábio colocou esse áudio aí, ele disse, ele não falou meu nome, então não vou responder porque ele não citou meu nome. Presta atenção no que o pastor Orisvaldo disse aí. Hoje eu conheci ele rapazinho, hoje eu conheci ele rapazinho, hoje ele está pregando aí. Veja só, viu? Pastor Orisvaldo disse que era um conhecido dele, que conheceu ele rapazinho e agora ele estava pregando por aí e estava famoso. Pastor Carlos Eduardo disse que nunca viu o pastor Orisvaldo, nem conhecia ele. Coisa simples do pastor Carlos Eduardo analisar, interpretar, saber interpretar o que o pastor Orisvaldo falou. Ele disse que é um conhecido dele, eu não conheço ele, então ele não está falando de mim. Pronto, o pastor Carlos Eduardo é o pastor de podcast, conhecido como pastor Carlos Podcast, um pastor itinerante. Então, através dessa fala dele aí para o pastor Orisvaldo, ele fechou muitas portas aí para ele, viu? Ele já tem um problema dele lá na família dele, que eu não vou nem falar aqui, sobre pensão, essas coisas. Mas vejam só aonde o pastor Carlos Eduardo chegou, viu? Bateu com força, sem pena, viu? Vamos continuar aqui, tá bom? Você viu, pastor Orisvaldo, eu entrei em contato, busquei algumas informações, me enviaram algumas informações, tá bom? E o pastor Orisvaldo não estava falando com ele. Não estava falando com ele. E ele pegou isso e detonou o pastor Orisvaldo. Veja só, ele pegou pesado, com força, viu? Vamos lá, eu não concordo com isso do pastor proibir as ovelhas de ir em outra igreja, eu não concordo. Isso aí tá errado, eu não concordo. Vamos continuar aqui, viu? Vamos lá. Segundo, o senhor não entende nada de hermenêutica. Vamos lá. Segundo, que proíbe os seus crentes, que são seus. Quem faz é cavalo. Até onde eu sei, sou ovelha. O senhor é um cangaceiro do Nordeste, que proíbe os seus crentes, que são seus, de ir em outras igrejas e cantar em outras igrejas. O senhor é mais um dos coronéis das Assembleias de Deus do Brasil. Terceiro, o senhor não me conhece. Eu nunca vi o senhor nem mais gordo, nem mais magro, nem mais velho, nem mais novo. Então, João 8,44 diz que quem mente é filho do diabo. O senhor é um filho do diabo, porque eu nunca lhe vi na vida e não lhe conheço. Não sou metido a famosinho, como o senhor é metido a rico às custas da igreja. Deixar claro para o senhor não está falando com moleque, ou com itinerante que o senhor proíbe de pregar na sua igreja, ou que limpa a sua bota e o seu sapato e pede a sua benção para pregar no seu estado. Não sou eu, tá bom? Quando o senhor se referir a mim, refere-se a mim com respeito. E vá de retro o senhor, mentiroso, usurpador, ditador do evangelho. O senhor quer mandar nos crentes da igreja. O senhor não manda na Assembleia de Deus em Alagoas, porque ela tem dono. Então o senhor recolha-se a sua insignificância, jubile, porque o senhor já está falando besteira demais. Quem relincha é cavalo. O senhor deve entender de relincho, não eu. E vai de retro Satanás, senta numa mesa para discutir comigo à luz da Bíblia. Antes da vinda de Jesus, o senhor não sabe nem que é vinda. Que para o senhor, parousia e arpazo é uma coisa só. O senhor não sabe discernir o que é vinda de arrebatamento. Porque para o senhor, indouto, leigo, analfabeto teologicamente, para o senhor, vinda é arrebatamento. Porque em Emaús o fogo pega. Emaús o fogo pegou na onde? O coração dos discípulos arderam. Lá esse cara em Emaús. Ali é um avivamento não. duas pessoas. Tá, e o que tem a ver? Queimaram. Tá bom, e o que tem a ver o texto de Emaús com o avivamento dos últimos dias? Não, mas o coração queimar é um avivamento. O coração ardeu e eles voltaram para Jerusalém. Então não tem avivamento em Emaús, tem um reconhecimento de que Jesus ressuscitou. Veja só, meus amados, até aqui, viu?
O canal aí é do Eu Acredito Podcast de Fábio. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Veja só. Aí, veja só. O pastor Carlos Eduardo desceu a linha, ficou chateado com o pastor Orisvaldo. Faltou aí o pastor Carlos Eduardo errou na interpretação ali. Ele poderia até não concordar com o que o pastor Orisvaldo falou. Mas ele levou para si, sem saber, porque o pastor Orisvaldo não falou o nome. E isso acontece em muitas igrejas aí. As pessoas ficam soltando indireta, sem citar o nome da pessoa. Aí dá nisso aí. Viu? Mas quando o pastor Orisvaldo falou que era um conhecido dele, que ele conhecia desde pequeno, então o pastor Carlos Eduardo, peraí, conhecido dele, conhecia desde pequeno, então eu não sou conhecido dele, ele não me conhece. Então ele está falando comigo. Aí o pastor Carlos Eduardo, recolha-se a sua insignificância. O pastor Orisvaldo, para você não conhece, é presidente da Assembleia de Deus lá em Alagoas. Várias Assembleias de Deus, que eu não me engano. Entendeu? Ele está na frente daquilo ali. Anos e anos e anos. Você pode até não concordar com o pastor Orisvaldo. Mas ele tem uma história aí na igreja aí, na Assembleia de Deus. Entendeu? Eu não concordo com ele esse negócio de não deixar as ovelhas ir para outra igreja, ou visitar outra igreja, ou pregar em outras igrejas, entendeu? Faltou aí comunicação do pastor Carlos Eduardo. Já desceu logo a linha. Pastor Carlos Eduardo é itinerante aí. Com esse vídeo dele aí, vão fechar muitas portas para ele. Muitas portas. E outra coisa, agora vamos ver, viu? Vamos ver que o pastor Carlos Eduardo vai fazer um vídeo pedindo perdão ao pastor Orisvaldo, viu? Porque o pastor Orisvaldo não falou dele, viu, irmão? Falou de outra pessoa, viu? Não falou dele. Tá certo, irmão? Busquei informação, não falou dele, tá bom? Não foi esse vídeo, pastor Orisvaldo, não foi direcionado ao pastor Carlos Eduardo. Então, pastor Carlos Eduardo, aí eu quero ver o que ele vai fazer quando ele voltar aí, que ele tá viajando, pregando, né? Quando ele voltar, para ver que ele vai pedir perdão ao pastor Orisvaldo, o que é que ele vai falar, né? Tá vendo você, meu irmão? Tem muita piadinha, muita gracinha, soltando em cima do altar, isso, aquilo, outro. Meu amigo, tenha cuidado para você não arrumar problema para sua vida. Ele desceu além do pastor Orisvaldo aí, sem o pastor ter falado dele, tá bom? E agora, como é que fica isso daí? Deixe sua opinião aí. Você conhece o pastor Orisvaldo? Você conhece o pastor Carlos Eduardo? Alguns posicionamentos do pastor Carlos Eduardo, eu digo para você, eu concordo, viu? E muitos não. E também o pastor Orisvaldo. Muitas coisas eu concordo com o pastor Orisvaldo, mas esse negócio de não permitir as ovelhas pegar em outras igrejas e outras coisas, eu não concordo. Deixe sua opinião aí. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá vendo, meu irmão, como é que é as coisas? A Bíblia manda a gente vigiar e ter cuidado, viu? Caso é sério. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a gente aprenda com isso aí, né? Quando você vê alguma pessoa dizendo, olha, tava falando isso, aquilo, outro e tu, ele citou meu nome, você tem vídeo provando isso, você tem áudio provando isso, ele citou meu nome, se não citou seu nome, meu irmão, fique no seu canto, tá bom? Para não arrumar problema para sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.